Então vamos falar hoje do MACD, o indicador mais conhecido como Moving Average Convergente Divergente, né? Média móvel divergente convergente em português, é um indicador de tendência, mostra a relação entre duas médias móveis. Então é um indicador que vai trabalhar em cima de médias móveis, que vocês já aprenderam comigo aqui nas palestras, né? Então o MACD ele é formado por duas linhas. A primeira linha é obtida subtraindo o valor de uma média exponencial de 12 períodos pelo valor de uma de 26. Então pega uma MME 12 e subtrai uma MME 26. Daí vai sair uma linha. Que linha é essa? É a linha chamada de linha do MACD. E a segunda linha, ela é obtida calculando uma média de 9 exponencial em cima dessa linha do MACD. É claro que você não precisa saber disso. O software gráfico ele já constrói para você esse cálculo. Mas se alguém perguntar, Igor, como é construído o MACD? O MACD é construído com duas linhas. Uma primeira linha a gente vai chamar de linha do MACD, que é a subtração de uma média exponencial de 12 com 26. E uma segunda linha que é chamada de linha do sinal, que é uma média exponencial de 9 em cima dessa linha do MACD. Tá? Então, primeira linha é a linha do MACD e a média de 9 períodos é a linha do sinal. Quando que acontece, pessoal, a sinalização de compra? É sempre quando a linha do MACD cruza de baixo para cima a linha do sinal. E quando acontece a sinalização de venda? Também quando a linha do MACD cruza de cima para baixo a linha do sinal. Então sempre a linha do MACD cruzando a linha do sinal. Para você não errar, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? A linha do MACD, coloca ela numa cor mais, não numa cor, numa espessura reforçada. Então ela está sendo representada pela cor verde aqui no nosso exemplo, abaixo dos candles. E a linha do sinal, coloca ela pontilhada, no nosso caso ela está pontilhada em vermelho. Então é quando a reforçada cruza a pontilhada que vai dar suas sinalizações. Se cruzar de baixo para cima é compra e se cruzar de cima para baixo é venda. Acontece que eu não vou usar esse indicador de forma isolada para poder passar trade. Então não é porque cruzou um MACD mandou comprar ou mandou vender que isoladamente eu vou fazer a operação. Eu vou olhar sempre no gráfico de preços, no candle, se está acontecendo algum setup gráfico. É muito simplista você utilizar esse indicador de forma isolada. Por quê? Porque dá muitos sinais falsos, né? Dá muitos sinais falsos. Então não gosto de usar esse indicador de forma isolada. Agora, ao invés de você utilizar um MACD em formato de linha, que é muito simples, é uma linha cruzando a outra, de baixo para cima comprou, de cima para baixo vendeu, você pode ver ele em formato de histograma. Eu prefiro mais, eu gosto mais de histograma. Então o histograma ele vai ser em formato de barras, né? Comparando as duas representações gráficas, o histograma em valor positivo é quando a linha do MACD ela está acima da linha do sinal. Por exemplo, vou voltar aqui ó, no slide. Quando a linha do MACD, que é essa verde, está acima da linha do sinal, que é essa pontilhada, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em formato de histograma, significa que as barras do histograma estão acima do eixo do zero, estão em campo positivo. Agora, o histograma negativo é quando a linha do MACD está abaixo da linha do sinal. Então, por exemplo, ó, nesse finalzinho aqui, ó, a linha verde está abaixo da linha do sinal, está abaixo da linha pontilhada. Então, se a gente estiver visualizando o MACD em formato de histograma, as barras do histograma vão estar abaixo do eixo do zero, vão estar em campo negativo, certo? Quando o histograma MACD está positivo, temos uma indicação de força compradora. E quando ele está negativo, a indicação é de força vendedora. Quanto mais longe, mais tempo permanecer do ponto zero, mais forte é o movimento do lado que ela estiver indicando. Então, por exemplo, nós temos aqui, nem existe mais esse papel, na época tinha aí a Souza Cruz, né? Foi deslistada até da bolsa, mas o que importa não é o papel aqui, sim o uso do indicador. Então, opa, voltando aqui. Então, quando essas barras, agora ó, a gente está vendo o MACD em formato histograma, certo? Em barra. Você vê que tem um eixo do zero. Ó. Quando essas barras estão acima do eixo do zero, força compradora.
quando estão abaixo do eixo do zero, força vendedora. Então, como é a sinalização de compra no histograma? É quando a barra ela cruza de baixo para cima, é a compra, e de cima para baixo é a venda. Então, eu acho mais fácil visualizar os sinais de compra e venda em formato de histograma. Então, olha, estava no campo negativo nesse período, ó, cruzou de baixo para cima, compra, de cima para baixo, venda, de baixo para cima, compra, de cima para baixo, venda, e assim vai. Então, você pega mais fácil os cruzamentos. Quando a barra ela está crescente e acima do eixo do zero, então a gente tem força compradora. Quando a barra está decrescente, decrescente não, a barra também está crescente, mas abaixo do eixo do zero, força vendedora. Então, quanto maior essas barras, maior é a força. Né? Acima do eixo do zero é a força de compra e abaixo do eixo do zero é a força de venda. Tá? Então, mais fácil para ver o cruzamento, né? Ó, de baixo para cima e de cima para baixo, certo? Então, mandou vender, mandou comprar, mandou vender. Claro que a gente não vai usar, como eu falei, esse indicador de forma isolada. Então, ou você usa ele em formato de histograma, que é o que está aí representado na tela, ou em formato de linhas, a linha do MACD cruzando a linha do sinal. Aí fica a critério, né, de cada um qual prefere mais, se é em formato histograma ou em formato de linha. Eu particularmente prefiro em formato de histograma. Não é à toa que aqui no Profit, ó, eu já tenho um layout configurado com o MACD histograma, tá? Então eu deixei aqui o MACD formato histograma que eu prefiro, eu acho mais fácil para ver, ó, mandou comprar, mandou vender e assim vai, os cruzamentos. Bom, para colocar em formato de linha, aqui não está me dando nenhuma opção, então o que a gente vai fazer? Eu vou no botão de indicadores, vamos localizar o indicador, olha aí, ó, MACD linha, tá? Então aqui no Profit Chart você tem MACD histograma e MACD linha. Se você quiser em formato de linha, seleciona esse de linha, bate no botão inserir, tá? Aí, como eu falei, fica a seu critério qual você quer utilizar. Então, por exemplo, se for usar em formato de linha, ó, essa linha que está aí nessa cor de cima, ó, é a do MACD e a verde, ó, é a do sinal. Então, qual que é a minha recomendação? Do MACD você deixa bem reforçado, tá aí. E a do sinal você deixa pontilhado, uma outra cor, tá? Se for usar em formato de linha, eu prefiro dessa forma para não errar. Bom, e no XP Pro, pessoal? Vamos para o XP Pro. Botão de estudos. Momento. Aí você tem o MACD ou o MACD histograma. Vamos colocar o histograma primeiro. Observem que já vem com os períodos default, ó, 26, 12 e 9. Escolhe uma cor. Vou deixar uma cor em azul, uma espessura da linha. Ok. Olha aí, ó, ele já aplica para você em formato de histograma. Aí agora eu quero em formato de linha. Estudos. Momento. MACD. Também escolhe uma cor. Aqui é a cor do MACD. Você deixa ela bem reforçada. E aqui é a cor da linha do sinal. Vou pôr em vermelho pontilhado. Tá aí, ó. Tá? Então fica a seu critério se quer em histograma ou em formato de linha. Esse é o gráfico da Sambi11, tá, pessoal? Vou aumentar aqui a visualização para quem tiver interesse. Foi aleatório aqui, eu peguei um gráfico aleatório da Sambi11, que ele está acabando de cruzar agora para compra, ó. Em linha, em formato de linha, está encostado a linha do MACD com a linha do sinal, certo? Em formato histograma, olha as barras como ficaram decrescente, ó, perdendo força os vendidos, ó, tá perto de cruzar para compra, cruzar para cima, mas ainda não cruzou, só encostou.